Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Estamos começando a primeira reunião semanal da programação da operação do mês de abril. Eu me chamo Pedro e irei coordenar a reunião de hoje. Esta reunião será dividida em 3 blocos, sendo que em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações. Ao final de cada bloco, haverá um intervalo de 5 minutos e, após cada intervalo, serão respondidas as perguntas recebidas no chat desta reunião. No primeiro bloco, teremos 3 apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia sobre a previsão meteorológica, a operação hidráulica e a previsão hidrológica. No segundo bloco, serão realizadas 2 apresentações pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário e semanal da carga, e a segunda sobre a previsão de carga para esta revisão semanal do PMO. Ainda no segundo bloco, teremos 2 apresentações da Gerência de Programação Mensal. Na primeira serão apresentados os resultados da revisão semanal do PMO de abril e na segunda serão apresentadas as intervenções energéticas relevantes. Por fim, no terceiro e último bloco, serão realizadas 2 apresentações. A primeira será realizada pela Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e será sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Já a segunda apresentação, do terceiro bloco, que será também a última apresentação desta reunião, será realizada pela Gerência de Programação Diária e será sobre a política operativa. Começaremos, então, com as apresentações do primeiro bloco. Passo a palavra para o Rafael, que comentará sobre a previsão meteorológica. Rafael, por favor. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Pronto. Vou começar então com a previsão meteorológica. Vou comentar rapidamente sobre a condição observada durante a semana operativa. Nos primeiros dias da semana tivemos atuação de áreas de estabilidade sobre a região sudeste e centro-oeste por conta da passagem de uma frente fria pelo litoral da região sudeste. Então, tivemos a atuação dessas áreas de estabilidade associadas à passagem da frente, aí no começo da semana, pela região sudeste. Teve precipitação nas bacias dessas regiões, mas, de modo geral, a chuva foi fraca nessas bacias, nenhum total significativo de precipitação. Os modos totais permaneceram aí, sobre as bacias das regiões norte e parte do nordeste, aí por conta da atuação do sistema de baixa pressão. Então, teve uma permanência da ocorrência de pancadas de chuva, principalmente aí nos trechos baixos das bacias do Xingu, do Tocantins, e também na Bacia do Madeira, principalmente no trecho boliviano-peruano da bacia. Aí agora, nos últimos dias, aí desde ontem, tá tendo a passagem de uma frente fria pelo litoral da região sul do país, está organizando novamente as áreas de estabilidade aí sobre a região sul. E para o fechamento da semana tem precipitação prevista aí nas bacias do sul e do sudeste por conta da passagem dessa frente pelo litoral aí das regiões sul e sudeste. Então, tem chuva prevista aí para o fechamento da semana, especialmente nessas bacias. Bom, quando a gente observa o vento observado durante a semana operativa, na semana atual, do dia primeiro até o dia de hoje, a gente pode observar uma diminuição da intensidade dos ventos em comparação com a semana anterior, principalmente nos parques da costa norte, da região nordeste, por conta da atuação da zona de convergência intertropical, e também uma diminuição também nos parques do interior da Bahia e do Piauí, né, por conta da passagem da frente fria no início da semana passada, desculpa, no início da semana, né, que com o deslocamento do sistema de alta pressão contribui para uma diminuição dos ventos no interior da região Nordeste. Em relação à próxima semana operativa, aí começando do dia 8 indo até o dia 14 de abril, a sinalização dos modelos numéricos é de ocorrência de precipitação em todas as bacias de interesse do Sistema Interligado Nacional, com o destaque permanecendo ainda nas bacias da região norte do país, com a apresentação dos maiores totais de precipitação,
principalmente nos trechos baixos das bacias do Xingu, do Tocantins. Mas também a gente observa um aumento da precipitação também nas bacias da região sudeste, por conta aí da atuação de áreas de estabilidade no início da próxima semana, em função da passagem dessa frente fria que está avançando pela região sul, aí no fechamento agora da semana. E aí, no início da próxima semana, ela seguirá atuando aí na região sudeste. Então, os principais totais de precipitação aí nas bacias aí do sul e do sudeste, aí na próxima semana, é por conta dos primeiros dias aí do horizonte da próxima semana. Então, a chuva deve ficar concentrada nos primeiros dias da próxima semana operativa nessas bacias, tá? Do sul, sudeste e centro-oeste. Aí, nas bacias do norte, permanecendo ao longo da semana toda, a ocorrência de pancadas de chuva. Em relação à previsão de precipitação pela combinação dos modelos numéricos, a gente nota que há uma permanência dos maiores totais de precipitação nas bacias do norte, né, especialmente aí o Baixo Xingu, Baixo Tocantins. Nas bacias do sul e do sudeste, apresentando um pouco mais de precipitação em comparação com a semana anterior, com a semana passada, um pouco mais de precipitação. E no horizonte aí do dia 14 até o dia 20, que já se estende para a segunda semana operativa, a gente observa uma diminuição da precipitação, especialmente nas bacias da região Nordeste, né, no São Francisco, e também nas bacias do Sudeste. Então, desde o Paranapanema até a Bacia do Grande, do Paranaíba, uma diminuição da precipitação em comparação aí com o horizonte da próxima semana operativa. No norte, praticamente ainda tem uma permanência da chuva nos trechos baixos das bacias do norte, e no sul também, permanecendo aí parecida aí, a precipitação ainda do horizonte para a segunda semana operativa. Bom, a partir dessa sinalização dos modelos numéricos, que a gente enxerga aí, uma estabilidade em termos de temperatura para a próxima semana operativa, estabilidade em termos médios, para todas as capitais do país. De um modo geral, e no sul e no sudeste, as temperaturas começam num patamar um pouco mais baixo, e por conta da entrada de ar frio dessa semana, dessa frente fria do início da próxima semana. E as temperaturas vão elevando gradativamente aí no decorrer da semana, e em termos comparativos com a média, ficando em estabilidade em relação à semana atual. Quanto à geração eólica, a expectativa é de estabilidade, com um comportamento parecido com o dessa semana, iniciando na próxima semana mais enfraquecido, né, com os ventos mais enfraquecidos no início da próxima semana, e isso elevando gradativamente com o passar da semana. Então, um padrão bem parecido com o da semana atual. E quanto à geração fotovoltaica, também a expectativa é de estabilidade, tanto para as regiões do Sudeste como da região Nordeste, aí sem grandes variações aí, no decorrer da semana. Bom, essa era a informação, que eu tinha para passar a vocês. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para dúvidas. Tá? Devolvo a palavra aí para o Pedro. Obrigado, tá? Obrigado, Rafael, pela apresentação. Passo a palavra agora para a Ângela para comentar sobre a previsão hidrológica. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui a previsão hidrológica realizada ontem pela nossa gerência. Então, iniciando com a previsão de precipitação para as próximas semanas, conforme o Rafael falou, a gente tem um volume aqui na região sudeste e centro-oeste maior nos primeiros dias do início dessa próxima semana operativa, na bacia do Rio Grande, Paranaíba, Paraná e Ipanema. A gente pode observar isso através desses gráficos, em que a previsão deve ficar entre 10 a 15 milímetros de precipitação. Então, o acompanhamento diário das ENAs para a região sudeste e centro-oeste, a gente pode observar que a região sudeste agora a gente tem o término do período chuvoso, então a gente já tem recessão em todas as bacias
consequentemente no subsistema. A gente observa isso com esses gráficos que estão vindo agora, e a previsão mensal fica para a gente agora com a revisão do PMO de abril em 90% da MLT, correspondendo ao 28º menor valor do nosso histórico de 93 anos. Então, a gente apresenta agora as principais bacias, com destaque aqui na bacia do Rio Grande, em que a gente observa esse comportamento de recessão, previsão mensal em 92% da MLT, chuva, conforme o gráfico aqui, só no início da semana operativa, agora dia 8 e 9, correspondendo ao 46º menor valor do histórico. O mesmo comportamento a gente tem aqui na bacia do Rio Paranaíba, com a previsão mensal em 61% da MLT, correspondendo ao 11º menor valor do nosso histórico. No Panema, é a única bacia em que a gente está um pouco acima da MLT, o valor verificado, mas o mensal exatamente em 100% da MLT, correspondendo ao 38º maior valor do histórico, diferente das outras bacias que o destaque é o valor menor, né? E aqui, finalmente, a bacia do Rio Paraná, com 85% da MLT, previsão mensal, todas essas bacias, conforme eu disse, em recessão, correspondendo ao 30º menor valor do nosso histórico. Agora, passando para a região sul, a gente destaca aqui as bacias do Rio Iguaçu e Uruguai. A gente tem, da mesma forma que a região sudeste e centro-oeste, um volume maior no início dessa semana operativa, só que para a região sul a gente tem, no final da semana, início da outra, a gente ainda tem um volume considerável de chuva, segundo o modelo ETA. Então, o acompanhamento de área higiena da região sul, embora ele tenha um aumento na primeira semana, a gente tem um decréscimo na próxima semana, e fechando o mês com uma previsão mensal de 71% da MLT, correspondendo ao 38º menor valor do histórico. Isso se reflete na bacia do Rio Iguaçu, com a previsão mensal em 76% da MLT, e a mesma coisa na do Uruguai, com 69% da MLT. Agora, a previsão de precipitação para as regiões Nordeste e Norte. Então, a gente tem aqui a bacia do Rio São Francisco e Tocantins em destaque. A chuva é um valor bem menor, quando comparado às anteriores para a bacia do Rio São Francisco. Só no GFS que a gente chega no início das próximas semanas com 10 milímetros, depois ela cai, e o Tocantins já permanece por volta desse valor, mas também não é um volume de chuva considerável. Então, aqui o acompanhamento diário das zenas para o Nordeste. O Nordeste também encerrando o período úmido, só que ele se estende um pouco mais, enquanto a região Sudeste, Centro-Oeste vai até final de abril, o Nordeste vai até início de maio. Então, a previsão mensal para o Nordeste é em 35% da MLT, correspondendo ao 4º menor valor do nosso histórico, em recessão para todas as semanas agora, a partir dessa revisão. Então, nós temos aqui o acompanhamento dos postos, todos eles também em recessão, que já vinha acontecendo nos últimos dias. Para o acompanhamento de higiene da bacia do Rio São Francisco, exatamente igual ao do subsistema do Nordeste, a previsão mensal em 35% da MLT e o 4º menor valor do histórico. Para o Norte, a gente tem uma previsão mensal, conforme a chuva que o Rafael falou para a gente, acima da média, né? A previsão mensal em 110% da MLT, é a única região que a gente está um pouco melhor, correspondendo ao 29º maior valor do nosso histórico. Então, agora a bacia do Tocantins, representativa da região norte, a gente não está na média, mas bem perto, a previsão mensal em 96% da MLT,
correspondendo ao 45º maior valor do nosso histórico. Bom, aqui é um mapa, né, em que a gente apresenta as bacias do SIM. A gente observa que apenas para o Amazonas e Xingu que a gente tem uma previsão acima de 120% MLT, a região, todas as demais bacias, ou a gente está na MLT ou bem abaixo dela. A previsão hidrológica mensal para o mês de abril, a gente tem para a região sudeste e a região nordeste muito próximo, já da previsão feita no PMO. O sul teve uma pequena elevação com essa revisão feita ontem, e o nordeste, ao contrário, uma redução. E a previsão hidrológica mensal para agora, para abril e maio, muito parecido para todos os subsistemas com o já feito na revisão zero, que é o PMO, em que a gente tem uma grande amplitude, né, como sempre, na região sul e agora também para a região nordeste. A evolução do armazenamento, a gente tem aqui para as regiões e em seguida alguns aproveitamentos. A gente tem o EAR abaixo de 100% para todas as regiões, com destaque menor valor para a região sul e também abaixo de 100% de EAR para todas as usinas que a gente destaca nesse gráfico. Bom, devolvo a palavra a você, Pedro, e estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. E agora, né, a última apresentação deste bloco, passo a palavra para Camila para comentar sobre os destaques da operação hidráulica. Camila, por favor. Boa tarde a todos. Vou fazer o compartilhamento da tela aqui. Vamos dar início à apresentação da operação hidráulica. Essa aqui no momento são as salas de crises atuantes no momento, né? A sala de acompanhamento da ANA. Nós temos a sala da Bacia do Rio Tocantins, do São Francisco, do Paranapanema e da região sul. Além disso, nós temos os grupos de operação do GAOPS e do GTOH para o Paraíba do Sul. Aqui nós temos a agenda das reuniões, né, com as salas que ocorreram e as próximas datas. A agenda do Paranapanema seria próxima no dia 27/4, a do São Francisco, dia 2/5, a do Sul, dia 19/4, e a do Tocantins, dia 26/4. Essa semana a gente teve a sala de acompanhamento da Bacia do São Francisco. Aqui estamos apresentando as simulações apresentadas nessa sala. Essas simulações foram feitas com os dois cenários de vazões, né? Um cenário inferior e um cenário superior, sendo que para Três Marias o cenário inferior ele equivale a 53% da MLT, o cenário superior a 59% da MLT. A política de defluências utilizadas para o mês de abril e maio foi de 300 metros cúbicos por segundo. Já para o reservatório de Sobradinho e Xingó, o cenário inferior ele equivale a 29% da MLT, o superior 40% da MLT, e as políticas de defluências adotadas para Sobradinho e Xingó no mês de abril foi 1.100 metros cúbicos por segundo, e no mês de maio teve uma alternância ali em Sobradinho para 1.200 metros cúbicos por segundo de defluência. Essas defluências foram visando o reenchimento dos reservatórios, né? Ao lado nós temos a simulação, o gráfico da simulação mostrando os dois cenários. Para Três Marias, como pode ser visto, os cenários estão bem próximos, né? O cenário inferior ficou com 93,4% no início de junho, e o cenário superior com 94,6% de volume útil. Já para Sobradinho, a gente tem no início de junho um cenário superior com 90,7% de volume e um cenário inferior com 86,6% de volume. O sistema equivalente, que ele equivale aos reservatórios de Três Marias, Itaparica e Sobradinho, a gente teve um cenário superior com 88% do volume útil e o cenário inferior, iniciando no 1º de junho, com 85,1% de volume.
Ontem foi emitida a carta, né, com a revisão do volume de espera para o EGA e a Boa Esperança. Esses aqui são os volumes para as próximas semanas, sendo que para a próxima semana operativa, que inicia nesse sábado, dia 8 do 4 a 14 do 4, o volume de espera passa a ser 80% do volume útil, e para outra semana 88%, para a semana do dia 22 do 4, 28 do 4, 95%, e depois os 100% do volume útil. Devolvo minha palavra ao Pedro. Obrigada a todos. Obrigado pela apresentação, Camila. Iremos agora para o nosso primeiro intervalo e em 5 minutos retornaremos para o segundo bloco desta reunião. Retornamos para o segundo bloco da nossa reunião. Passo a palavra, então, para o Cam, para falar sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário e semanal. Beleza, obrigado, Pedro. Começando aqui a apresentação da previsão da carga diária. Primeiramente aqui com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, tá, pessoal? Aqui a carga veio bem ajustada em praticamente todos os dias aí, salvo esse domingo, que foi a entrada de frente fria aí, que baixou bastante as temperaturas, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, provocando esse desvio aqui maior aí no meio do dia e também na ponta da noite, tá? Mas, no geral, a carga vem bem ajustada, com 90% de desvios aí até 3% e um MAP aí de 1,41% e 48% de desvios até 1%. Já no Rio Grande do Sul, essa volatilidade aí de temperaturas aí e ocorrências de chuva deixou a previsão bem difícil aí para o sábado e domingo, né? Passou à frente um dia antes em relação ao Sudeste e Centro-Oeste. Provocando aqui desvios aqui no semiárido de quase até 20% e 18% no dia 2, no domingo, mas é porque é uma carga mais baixa e está sujeita a variações percentuais mais altas. Mas, de qualquer jeito, a previsão ficou bem assim dificultada por causa dessas variações de temperatura, né? O subsistema ficou com 43% de desvios até 3%, um MAP de 4,96, tá? Contra 6,48 para a carga decente e 13% de desvios até 1%. Seguindo para o subsistema Nordeste, aqui a gente teve aí uma subida de carga no começo da noite, aí, da ponta da noite aí, do sábado, e aí se arrastando praticamente para a semana inteira, tá? A carga vinha aí de uma sequência de dias mais baixos, principalmente ligado às chuvas, mas a partir do momento que a gente detectou aí no domingo essa subida aí, que ocorreu principalmente no domingo, tá? De carga, a gente já ajustou o patamar de segunda-feira para um patamar mais alto, e esse comportamento se manteve ao longo da semana, tá? Então, salvo essa ocorrência aí no domingo, não teve não teve grandes alterações aí na carga, com 76% dos desvios até 3%, um MAP de 2,40% e 35% de desvios até 1%. Seguindo para o subsistema norte, que sofre bastante com variações de consumidores livres e também ocorrências de chuvas, tá? No geral, ele veio bem comportado, com um patamar, assim, uma carga bem alta aí para a região, tá? Com 85%, 85% de desvios até 3%, mas bem ajustado aí, com 1,63% de MAP, 40% quase de desvios até 1%. A carga segue forte aí com essa tendência aí mais alta. E integralizando todas as cargas no SIM, quando a gente olha os desvios aí semi-horários aí, a gente tem que os maiores desvios ocorreram no sábado e no domingo, que são os dias de carga mais baixa aí, tá? Mas é principalmente puxado aí pelo sul e sudeste, tá? 92% dos desvios ficarem até 3%, um MAP de 1,36% e 46% de desvios até 1%, que é um ótimo resultado aí para a previsão de carga diária, tá? Bom, Pedro, eram essas informações que eu tinha que passar, fico por aqui e encerro minha apresentação. Obrigado. Ok, muito obrigado pela apresentação. Passo a palavra, então, agora para o Eric, para comentar sobre a previsão de carga para o PMO dessa revisão semanal. Eric. Obrigado, Pedro. Deixa eu começar a compartilhar minha tela. Já estão vendo direitinho a tela? Sim. Bom, então vamos lá. Continuando o assunto de previsão de carga, agora no âmbito semanal. Primeiro, falando um pouquinho das premissas adotadas para essa semana operativa, as premissas econômicas. No mês de março, a confiança da indústria voltou a subir,
O índice de confiança da indústria do FGV Ibra subiu 2,4 pontos em março, e chegando ao valor de 93,2 pontos. E a subida decorrente da melhora nas expectativas em relação aos próximos meses. E de forma semelhante, os índices de confiança de serviços e de comércio do FGV Ibra também subiram. Em março desse ano, mês passado, subiram 2,6 e 1,1 pontos, respectivamente. Agora, sobre os destaques meteorológicos, as previsões para a próxima semana operativa apontam condições de estabilidade para todas as regiões do Brasil. No subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, as previsões de temperatura apontam temperaturas mais amenas em relação ao mês de março, na próxima semana operativa, assim como foi verificado também nessa semana, com baixos totais de precipitação na maioria dos dias da semana, em decorrência da passagem de uma frente fria no início da semana operativa que vai se iniciar nesse sábado. Já nos subsistemas Nordeste e Norte, as capitais deverão apresentar temperaturas por volta de 30 graus e ocorrência de chuvas ao longo de toda a semana, com destaque principalmente para as cidades de Fortaleza, São Luís e Belém. Bom, falando agora do acompanhamento da carga, vale ressaltar que neste mês existirão 3 feriados, feriados em 3 semanas operativas, na primeira semana, na terceira e na quinta semana operativa desse mês. Bom, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa de fechamento da semana está num valor de 40.797 megawatts médios. Foi um valor bem ajustado com a previsão realizada na semana passada no PMO, um desvio de apenas menos 0,5% em relação a esse valor. Para a próxima semana operativa, devido à manutenção do cenário meteorológico, foi realizado um leve ajuste na ordem de menos 0,5%, totalizando 42.483 megawatts médios para a próxima semana operativa, e nas demais semanas não foi realizado nenhum tipo de ajuste. Com isso, o fechamento do mês de abril está no valor de 41.709 megawatts médios, um valor que é menos 0,2% em relação ao valor inicialmente previsto para o mês no PMO. Passando agora para o subsistema Sul, a expectativa de fechamento das semanas está no patamar de 12.067 megawatts médio, valor 2,8% abaixo do previsto inicialmente para essa semana, no PMO, e devido à manutenção do cenário meteorológico para a próxima semana, foi decidido realizar um ajuste também na ordem de menos 2,8% em relação ao valor previsto inicialmente no PMO, valor de 13.116 megawatts médio para a próxima semana. E nas demais semanas do mês também foram realizados ajustes. Com isso, o fechamento do mês de abril para o subsistema Sul está com previsão para o valor de 12.661 megawatts médio, o valor esse que é 2,8% abaixo do valor inicialmente previsto para o PMO. Passando agora para o subsistema Nordeste, a carga da semana operativa corrente, existe a expectativa de fechamento no valor de 11.084 megawatts médio, valor com desvio de 1,8% abaixo da previsão realizada no PMO na semana passada. E para as próximas semanas operativas foram realizados ajustes. Para a próxima semana, foi realizado um ajuste na ordem de menos 2,8% em relação ao valor inicialmente previsto no PMO, chegando ao valor de 11.430 megawatts médio. E para as demais semanas operativas também foram realizados ajustes. Com isso, para o fechamento do mês de abril, chegamos ao valor de 11.364 megawatts médio previstos, um valor que é 2,1% abaixo do valor inicialmente previsto para o PMO desse mês. Para o subsistema Norte, fechando o último subsistema, o valor da semana operativa atual está bem, o valor verificado, estimado nessa semana, está bem de acordo com o que foi previsto na semana passada, com expectativa de fechamento no patamar de 6.663 megawatts médio, valor que é apenas 0,2% acima do previsto inicialmente na semana do PMO,
E como existe a manutenção do cenário meteorológico, não foi realizado nenhum tipo de ajuste para as próximas semanas operativas. Com isso, o fechamento do mês de abril para o norte está na casa dos 6.754 megawatts médios, com um valor 0,1% acima do inicialmente previsto para o PMO. Com a totalização agora do Sistema Interligado Nacional, a semana em curso está com expectativa de fechamento no valor de 70.611 megawatts médios, um valor com desvio de menos 1% em relação ao previsto na semana anterior, na semana do PMO. Para a próxima semana, com os ajustes realizados em cada subsistema, o valor fechado para a previsão está em 73.835 megawatts médios. E para as demais semanas também ocorreram ajustes devido a cada subsistema mostrado anteriormente. E para a totalização do mês de abril, a expectativa de fechamento do mês está em 72.487 megawatts médios, um valor que é 0,9% abaixo do valor mensal previsto inicialmente na semana passada no PMO. Com isso, eu encerro minha apresentação e devolvo a palavra ao Pedro. Obrigado pela apresentação, Eric. Passo a palavra agora, então, para o Lucas, que fará duas apresentações, né? A primeira sobre os resultados do PMO, essa revisão, e uma segunda apresentação sobre as intervenções energéticas relevantes. Lucas, por favor. Oi, Pedro, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa tarde de quinta-feira. Dando continuidade, então, à nossa reunião, eu vou iniciar a apresentação dos resultados dessa revisão 1 do PMO de abril de 2023. Essa revisão que engloba aí desde o próximo sábado, dia 8 de abril, até a próxima sexta-feira da semana que vem, dia 14 de abril. Antes de trazer, de fato, os resultados, a gente costuma trazer os pontos de destaque, e nesse caso nós temos dois. O primeiro é a divulgação, né, da notícia que foi publicada ontem no site público do ONS, com a deliberação da nova versão do modelo Lecomp, que já foi utilizada nessa revisão 1 do PMO de abril, que é a versão 31.0.2. E também a gente traz a atualização aqui dos CVUs para essa revisão, né? Então a gente traz também aqui um gráfico comparativo com o CVU do PMO de abril, em relação, que está nessa linha mais esverdeada, em relação aos CVUs dessa revisão do PMO de abril, que está nesse tom mais alaranjado. E deixamos aqui também em destaque as usinas que sofreram as maiores variações, bem como as usinas AGNL também, que sofreram atualização de CVU nesta revisão. Agora sim, passando então para os resultados, a gente inicia aqui trazendo um esquema dos subsistemas. A gente pode perceber que atingimos dois limites de transferência de energia. O bipolo foi atingido nos 3 patamares de carga, e também o FNS, sendo que o FNS foi atingido em seus valores conjunturais, né? Então, quer dizer que nós temos algumas intervenções na rede que ocasionam a diminuição desse limite máximo de transferência ali no FNS. Entretanto, apesar dos limites atingidos, a gente não teve nenhum impacto no custo e nós permanecemos com o CMO zerado para essa próxima semana operativa. Para essa próxima semana operativa, nós temos também uma previsão de ter uma utilização de em torno de 4.500 megawatts médios de geração térmica. Toda essa geração térmica está atrelada à inflexibilidade declarada dos agentes, e fica o destaque também que esse valor ele é refinado na parte posterior da programação diária. E em relação às usinas AGNL, nessa revisão do PMO de abril, a gente analisou o despacho antecipado por ordem de mérito da semana operativa do dia 10 ao dia 16 de junho, e assim como o CMO, o benefício GNL também encontra-se no valor zero, e uma vez que esse valor do benefício GNL está abaixo do CVU das usinas que se enquadram nessa característica, a gente não tem a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito para Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1, para essa semana de 10 a 16 de junho.
Agora a gente traz aqui a operação dos subsistemas em relação à energia armazenada. Num tom um pouco mais claro, a gente tem o que foi observado no PMO de abril, na revisão zero, e num tom um pouco mais forte, a gente tem o que foi observado nessa revisão, na revisão 1 do PMO de abril. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente parte de 84% nessa revisão, e tem uma expectativa de chegar ao fim do mês de abril em 85,7%. Como a gente pode perceber, ao fim do segundo mês, nós temos uma variação bem pequena entre os cenários, desde o mais pessimista ao mais otimista, tendo uma variação aí de 85% até em torno de 88%. Então, muito bem comportado no mês de maio, ao fim do mês de maio. No subsistema sul, nós partimos de 82,7% e depressionamos um pouco os reservatórios, chegando a 78,1% ao fim de abril. E nós temos uma variação um pouco mais característica do sul, né, que tem uma variação um pouco mais clara, e a gente vê que nessa revisão, nessa segunda block spot aqui, a gente teve uma maior variação do cenário pessimista, chegando a 62,9% ao fim de maio, e num cenário mais otimista indo a 92,3%. No subsistema Nordeste, nós partimos de 91%, uma expectativa de chegar ao fim do mês de abril em 89,6%, e uma variação indo de 85% até 98% nos cenários ao fim do segundo mês, no mês de maio. E no subsistema Norte, nós tivemos aqui também uma partida de 98%, ele ficando bem comportado durante todo o primeiro mês e chegando a 99,9% ao fim do mês de abril. E em todos os cenários do mês de maio foram observados o atingimento de 100% de energia armazenada desse subsistema. Em relação às ofertas de importação de energia, tanto através do Uruguai quanto da Argentina, nós seguimos sem nenhuma oferta para essa próxima semana operativa também. E já dando sequência à próxima apresentação, onde eu vou trazer as informações das intervenções energéticas relevantes para essa próxima semana operativa, lembrando que o nosso critério de relevância aqui são intervenções em unidades geradoras que ou alterem o limite sistêmico ou então em homogeneidade de grande porte. E iniciando, como de praxe, pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos 3 manutenções corretivas, uma manutenção na UG2 de Irapé, que vai do dia 10 de abril até o dia 18 de maio, uma na UG5 de Luiz Carlos Barreto, que vai do dia 10 ao dia 20 de abril, e na UG1 de Marimbondo, nos dias 10 e 11 de abril. E na UG1 de São Simão nós temos uma manutenção preventiva de 10 de abril até o dia 16 de abril. No subsistema sul, nós também temos 3 manutenções preventivas, uma na UG1 da UHI Itaúba, para o dia 10 de abril, na UG2 de Machadinho, está programado para os dias 11 e 12 de abril, e na UG1 de Baixo Iguaçu, que está programado para o dia 7 até o dia 11 de abril. Para a usina hidrelétrica de Foz do Chapecó, nós temos 2 serviços em 2 dias separados. No dia 11 de abril, nós vamos ter a retirada da fiação nos dias 1 e 2, e esses serviços não serão feitos de forma simultânea. E o mesmo válido também para o dia 12 de abril, onde os mesmos serviços serão feitos nas UGs 3 e 4. No subsistema Norte, nós temos uma manutenção preventiva programada do dia 10 ao dia 17 de abril, na UG21, e no subsistema Nordeste nós não temos nenhuma intervenção energética relevante para essa próxima semana operativa. Com isso, eu chego ao fim das apresentações, Pedro, e devolvo a palavra para você. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Lucas. E encerramos assim o segundo bloco da nossa reunião. Faremos o segundo intervalo e retornaremos em 5 minutos com o terceiro bloco de apresentações. Continuando agora com o nosso terceiro bloco de apresentações, passo a palavra para a Priscila para comentar sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Priscila, por favor. Vou compartilhar aqui, só um minuto.
Então, boa tarde, pessoal. Começando aqui, eu vou apresentar para vocês um detalhamento das principais intervenções agora da semana, do dia 8 a 14 do 4. Começando com o desligamento da linha Samambaia Bandeirantes, circuito 2. Ela vai ser do dia... na verdade, já está em execução desde o dia 3 do 4, vai até o dia 14 do 5. É uma restrição do R Seco em 9.000. Uma intervenção para o próximo sábado, no dia 8, de 3 horas da manhã até 6 horas, da LT Colina Miracema, circuito 2. E com isso vai ter umas restrições da no fluxo da Imperatriz Colinas, Colinas Miracema, Miracema Gurupi e o FNES. Além de ter uma redução de 200 megawatts em alguns limites de FNS e FNS mais FNES. Para o domingo, de 9 às 17, nós temos um desligamento da barra da subestação de Lajeado. Então, tem uma restrição para a usina aí, em 300 megawatts. No domingo também, começando às 7 horas da manhã, tem uma restrição na usina também, por conta do desligamento do transformador. Então, de 7 às 9 horas da manhã, a usina vai ficar restrita a 840. E depois, de 9 às 17, que é simultâneo ao desligamento da barra, ela fica com os 300 megawatts, restrita a 300 megawatts. Um serviço que começa segunda-feira, dia 10, às 6 horas da manhã, até as 23 horas e 59 do dia 30, domingo, 30 do 4. É um serviço no banco capacitor série da subestação de Peixe 2. E com isso a gente vai ter uma restrição ali na interligação norte e sudeste, por conta de perdas duplas. A gente tem uma restrição do FNS em 3.500 e o FNES em 6.500, além de reduzir ainda 300 megawatts nos limites atuais ali de FNS e FNS mais FNES. Uma ali na Acre Rondônia, a gente tem o desligamento da linha Vilhena-Jauru, circuito 2, de 7 às 17, no domingo, ali com Samuel Ariquemes restrita a 250, o fluxo. Agora, indo para o elo de Itaipu, corrente contínua de 50 Hz, a gente tem um serviço no conversor 3, da subestação de Foz do Iguaçu e Ibiúna. Com isso, na verdade, esse serviço já começou no dia 3 do 4, e a restrição vai até o dia 14 do 4. Então, a gente tem um elo aí restrito a 5.481. E agora, na área São Paulo, a gente tem uma restrição, um desligamento do transformador 5 de 34588 da subestação de Baixada Santista. Esse serviço é no sábado, no dia 8, de 6 às 16, e com isso a gente tem uma restrição ali para atender os fluxos ali, uma inequação nos transformadores ali da Baixada Santista. Então, esses que eu falei foram intervenções com desligamento, e agora eu vou passar só 2 intervenções aqui com risco de corte de carga. São intervenções ali na subestação de Nordeste, uma intervenção numa seccionadora de 0 a 3 horas da manhã, 3h20 da manhã, no sábado, de 8 do 4, tem um risco ali pelo serviço de corte de carga de aproximadamente 450 megawatts. E na mesma subestação, uma outra seccionadora, que vai de 3h20 a 6h45, nós temos, então, um risco também de corte de carga ali por perdas no barramento de 450 megawatts. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Retornar, então, Pedro, para você. Obrigada aí. Boa tarde. Obrigado pela apresentação, Priscila. Por fim, passo a palavra para o Tiago para comentar sobre a política operativa. Tiago, por favor. Pedro, eu não estou conseguindo compartilhar. Acho que a Priscila está com a apresentação ainda, não? Priscila, você pode interromper Já o tirei? compartilhamento, Acho que por eu favor? interrompi. Que está congelado, sim. Conseguiu agora? Da minha parte, parece que sim.
Sim, Priscila, obrigado. Oi? Nada. Vocês veem em modo apresentação? Sim, Thiago, perfeito. Boa tarde a todos. Vou fechar agora então uma apresentação semanal, falar um pouco aqui da política operativa do sistema. Inicialmente começa aqui falando um pouco dos valores semióticos, fazendo uma comparação aqui entre os modelos DCEM e DECOMP, programação semanal com programação diária. Em todos os mercados, para todos os dias da semana, do dia 1º ao dia 7, mantemos ali valores nulos para o semiótico, valores zero constantes. Vendo aqui agora, não só para o mercado, mas olhando pelas barras da rede elétrica, no mapa do Sistema Nacional, também vemos, normalmente, a partir do princípio do slide anterior, semióticos nulos, em todas as barras, praticamente, não havendo outliers. Olhando aqui um box plot para cada mercado semióticos das barras, mantém-se assim, a informação, né? A formação de preços de semióticos nulos em todas as meias horas. Olhando aqui o dia 6/4, para o dia hoje, essa é a previsão. Entrando aqui um pouco da análise da operação dos hidráulicos térmicos para cada supermercado. Para a geração hidráulica, a diferença entre o T100 e o PDP, o OS100, né, vai para a parte final da operação. Com relação aos hidráulicos subsistema Sudeste, tivemos apenas alterações com relação à devida política operativa e questões devido a ajuste único combustível térmico e único combustível hidráulico e rateio de investimentos combinável. Com relação às térmicas, a diferença foi basicamente em flexibilidade e exportação. E aí o destaque é a UTS de Angra, Cubatão, Santa Cruz Nova e Termo Rio. E para exportação comercial, as oficinas foram para inflexibilidade, e para exportação comercial, as UTS Termo Rio e Cubatão. Com relação ao supermercado sul, para as hidráulicas também é apenas política operativa e unit hidráulico, e para as térmicas, inflexibilidade de exportação. Inflexibilidade das usinas J. Lacerdas A2, B e C, e exportação para as usinas para J. Lacerda B e C. No subsistema Nordeste, para as hidráulicas, tivemos uma política operativa da bacia do São Francisco, ali destaca a minimização das usinas, mantendo a defluência de Xingó em 1.150 metros cúbicos por segundo. Com relação às térmicas, inflexibilidade e exportação da UTE Vale do Açu e Termo Bahia. Chegando no norte, tivemos também apenas a política operativa, diferenças política operativa para as hidráulicas, rateio de investimento turbinável. Com relação às térmicas, inflexibilidade e exportação das UTEs Maranhão 4, 5, Parnaíba 4 e Parnaíba 5. Com relação à titulação das gerações das térmicas, né? Tivemos apenas dois tipos de titulação, que foi flexibilidade e exportação, sendo que a flexibilidade foi cerca de 80% de toda a geração, ficando um pouco abaixo de 5 gigawatts. Com relação ao intercâmbio nacional, tivemos intercâmbios com a Argentina em 5 dias, dia 1, 2, 3, 4, 5. Parte dessa exportação foi por energia turbinável e parte por geração térmica. No balanço de carga, de carga dos mercados, observamos aqui o Sudeste, Centro-Oeste e Sul como importadores de energia. A maior anulação foi para usinas hidráulicas. Destaco aqui para o subsistema Sul, defluências mínimas da bacia de Jacuí, e as demais bacias, como Iguaçu e Uruguai, geração para controle de nível e coordenação da cascata. O Nordeste, boa parte do tempo, também como importador, sendo que alguns períodos, né, conseguiu exportar energia. Essa importação do Nordeste teve boa parte, eu diria,
pela redução da geração eólica, ficou em aproximadamente 9 gigawatts, e o submercado norte, o tempo todo exportador, forte geração hidráulica. Destacando aqui mostrando aqui os destaques do submercado do sistema brasileiro, eu destaco a geração a carga total acima de 71 gigawatts, mesmo assim, aproximadamente mais de 2 gigawatts a menos do que semana passada, uma redução. As eólicas do Nordeste abaixo de 6 gigawatts. O destaque ali para exportação para a Argentina e Uruguai, um total de aproximadamente um pouco mais de 1 gigawatts. Importação do Sudeste, do subpolo do Madeira e do Xingu, passando de 11 gigawatts. E a geração de Itaipu acima de 7 gigawatts, quase 7,5 gigawatts. Ainda assim, uma redução de aproximadamente 400 megawatts com relação à semana passada. Para fechar aqui, alguns destaques da próxima semana operativa, do dia 8 e dia 14. Sudeste para geração hidráulica, visando a recuperação dos armazenamentos, da cabeceira do Paraíba. Controle de nível dos rios Grande, Tietê, Paraná, Paranapaema, Itumbiara, São Simão e Itaipu. E controle da cheia dos rios Madrilha e Teles Pires. Para o sul, teremos uma redução da geração hidráulica, manutenção das deferências mínimas do Jacuí, Iguaçu e Uruguai com geração para controle de nível e coordenação da cascata. Nordeste, vamos ter uma operação de enchimento do reservatório de Sobradinho. E, por norte, uma exploração de geração avaliando os limites de transmissão. E aqui, por final, operação para controle de cheia das usinas Tocantins, exceto Serra da Mesa, Canabrava, São Salvador, Peixes de Cal e Lajeado. Assim, concluo aqui a apresentação da política operativa. No último bloco, a apresentação da reunião nacional. Desejo a todos um bom feriado, uma boa Sexta-feira Santa e uma feliz Páscoa. Pedro, volto contigo. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Tiago. Este foi o terceiro e último bloco, apresentações. Tornaremos em 5 minutos para responder as perguntas que nos foram enviadas pelo chat e caminhar para o nosso encerramento da reunião de hoje. Bem, neste momento final da nossa reunião, vamos responder as perguntas que nos foram enviadas pelo site. Começo com a pergunta enviada pelo Guilherme Ramaro, da Ampere. Na verdade, foram 2 perguntas, né, que o contexto é o mesmo. Eu vou falar apenas uma. E outra pergunta do Humberto Moraes, da Prime Energy, que também tem, na verdade, é a mesma dúvida, né, que foram perguntas escritas só de uma forma um pouco diferente. A do Guilherme Ramalho prezados, boa tarde, notamos que desde o dia 4 o arquivo blocos com a previsão de carga para o modelo D100 não foram publicados. Por qual motivo eles não têm sido publicados? Há alguma expectativa para a normalização dessa publicação? E no mesmo sentido, como eu mencionei, tem a pergunta do Humberto Moraes, da Prime Energy, que é: prezados, boa tarde, desde segunda-feira os arquivos de previsão de carga para o D100 não têm sido publicados. Quando os dados serão publicados novamente? Para responder a essas 2 perguntas, né, que na verdade foram 3, eu chamo o Douglas. Obrigado, Pedro. Boa tarde, Guilherme e Humberto. Em relação ao questionamento de vocês, nós tivemos uma intermitência em nosso servidor e acabou que não foi publicado as informações de carga para esses dias, né? A partir do dia 4 ela pode ser publicado, mas nós já estamos resolvendo isso e iremos fazer essa publicação o quanto antes. Obrigado, Douglas, Obrigado. pela resposta. Agora a pergunta do Daniel da Costa Nunes Rezende Neto, da Simple Energy. Na previsão de carga D100 de ontem, 5 de abril, o valor médio semanal da potência do SIM, semana do dia 8/4, estava aproximadamente menos 8 GB médio, abaixo do valor previsto no Decomp, antes da revisão. Qual seria o motivo de tal distorção entre ambos os valores? Para essa pergunta, eu passo a palavra novamente para o Douglas. Obrigado novamente, Pedro. Boa tarde, Daniel. Vamos lá. Algumas observações sobre sua pergunta. Eu até puxei aqui o arquivo que foi disponibilizado de previsão de carga do D100 do dia 5. O término desse arquivo é no dia 12, né? E com isso fica faltando 2 dias de semana para completar a semana operativa, que faz com que a média semanal ela fique um pouco mais baixa realmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que
Além disso, além do prévio carga DCM, né, nós também temos outros modelos que nos balizam no momento da tomada de decisão das previsões de carga semanal para as semanas operativas à frente. Prévio carga DCM, o próprio OneStealth, que realiza as previsões de carga. Nós temos as informações meteorológicas que nos ajudam na tomada de decisão. Isso tudo faz com que nós adotamos uma previsão, seja ela compatível ou não com o do Decomp. Com isso, pode existir realmente algumas diferenças. Do DCM, não, desculpa, realmente pode existir algumas diferenças em relação ao valor soltado para o Decomp, como você falou, do que nós temos em relação ao DEC do prévio carga DCM, tá bom? Espero ter sido claro na minha explicação. Se ficou alguma dúvida, é só mandar a sua dúvida por Fale Conosco aqui, que nós respondemos da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado pelas respostas, Douglas. A próxima pergunta foi feita pelo Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. Espera-se alguma restrição de intercâmbio entre as regiões Norte e Nordeste para o Sudeste e Centro-Oeste na semana operativa? Para responder essa pergunta, eu convido a Priscila. Priscila, por favor. Oi, Pedro, obrigada. Oi, Alessandro, tudo bem? Boa tarde. Alessandro, conforme apresentei as intervenções agora da próxima semana operativa, nós temos sim algumas intervenções que vão restringir o fluxo nesses intercâmbios, né? Conforme ali descrito, acho que tem umas 3 intervenções mais ou menos ali com restrições nesses fluxos, ok? Pedro, acho que é isso. Muito obrigado pela resposta, Priscila. Agora, para a última pergunta desta reunião, é do Guilherme Isidoro, da Noros. Foi informado pelo Eduardo no segundo dia do PMO que seria disponibilizado um vídeo a respeito da saída do modelo SMWF da previsão conjunta. Poderia informar o link ou onde pode ser encontrado? Para responder essa pergunta, eu chamo o Rafael. Opa. Obrigado, Pedro. Obrigado, Guilherme, pela dúvida. Então, o vídeo que está tem essa informação apresentada, logo no início do vídeo, é o vídeo do segundo dia do PMO. O nome do vídeo é Reunião do PMO do ONS, abril de 2023, segundo dia, 31 de março de 2023, que está disponibilizado no YouTube, está no perfil do ONS. Tá? E é logo nos primeiros minutos desse vídeo que está a informação que foi passada pelo Eduardo. Tá? Agradeço a pergunta. Obrigado pela resposta, Rafael. Antes de partir para o encerramento desta reunião, eu gostaria de chamar a Ângela para prestar uma informação. Ângela, por favor. Boa tarde, novamente. Obrigada, Pedro. Eu vou compartilhar aqui. Nós lembramos de passar para vocês uma informação que desde ontem nós deixamos de disponibilizar o arquivo PLD da Advais, que ficava no produto resultados finais consistidos. Esse arquivo foi usado pela CCE e a partir de agora não vai ser mais usado. Então, aqui está o local no Sintegre, onde ficava o arquivo, e nós queríamos só deixar claro a vocês da não disponibilização mais desse aqui. Tá bom? Muito obrigada. Estou à disposição. Obrigada, Pedro. Obrigado pelo esclarecimento, Ângela. Agradeço também a todos pela participação, pelas perguntas que nos foram enviadas. Informo que a próxima reunião semanal da programação será na próxima sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Gostaria de agradecer a participação da equipe do ONS, que realizou as apresentações e respondeu às dúvidas que nos foram enviadas. Desejo a todos um bom feriado e um ótimo final de semana.